essa segunda noite de comemorações. Nós vamos trazer agora o historiador Thomas Bruno de Oliveira. Thomas Bruno de Oliveira é historiador, jornalista, natural de Campina Grande, é um homem voltado para o Cariri do estado, na verdade é um homem voltado para todo o estado, cronista do jornal A União e colunista da revista de turismo. O seu primeiro livro foi escrito em 2006 e o último, ele vai ser apresentado agora, que é a coletânea Impressões do Cotidiano. É um livro de crônicas, editado pela editora Mondrongo em 2020, o ano passado. Thomas Bruno foi eleito em 2019 para a cadeira 22 da Academia de Letras de Campina Grande e que tem como patrono Cândido de Melo Leitão. E seu último ocupante foi Eurípides de Oliveira. Seja bem-vindo, Thomas Bruno, e suas impressões do cotidiano. Meu boa noite. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui fazendo parte dessas comemorações dos 40 anos da Academia de Letras de Campina Grande, né? Essa instituição muito importante para a nossa cidade. Eu queria saudar primeiramente o nosso presidente, professor Josemi Camilo, uma pessoa muito importante para a academia, que deu uma guinada interessante nas atividades e nos trabalhos e na organização da entidade. É uma pessoa marcante e um professor reconhecido em Campina Grande, né, por seus feitos, por toda a sua trajetória. Queria saudar todos os internautas que estão aqui presentes, né, e que ouviram bem. Eu fui eleito, né, no final de 2019 para a Academia de Letras, né, para a cadeira número 22, mas estava com a minha posse marcada para abril. Então, devido à pandemia, né, que inclusive eu quero me solidarizar, né, com todos aqui que perderam amigos, parentes, colegas de trabalho, que foi no meu caso, né, infelizmente, mas fica aqui a nossa solidariedade. Então, essa posse ela não foi possível ainda, mas será bem em breve, e a gente espera, a gente tem fé que as coisas possam melhorar, né? Estamos aqui fechando essa noite, né, dessa segunda noite de comemoração, das comemorações dos 40 anos da nossa Academia de Letras, para lançar um livro. E, antes disso, eu gostaria também de fazer uma saudação especial às várias instituições que estão, né, aqui presentes, né, fazendo os comentários. Né, temos o Instituto Histórico e Geográfico de Serra Branca, né, o professor Zezito está aí assistindo. Nós temos o Instituto Histórico de Campina Grande, né, e temos também o nosso querido Daniel Duarte, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Cariri Paraibano, a quem eu deixo, né, o meu abraço. Tem também alguns confrades e confreiras do Instituto Paraibano de Genealogia e Heráldica, e a gente fica muito feliz em reuni-los aqui exatamente para esse momento. Saudar o professor Ailton Elisiário, o João Dantas, o compadre Bruno Gaudêncio e o Evgênio Moura, né, pelas falas, pela sua dinâmica, né, pelos seus escritos, e dizer aqui para todos que é uma honra estar nessa pleiade de grandes escritores, onde eu vou muito aprender e estar sempre com esses companheiros, né? Saudar também o amigo Télio Farias, que também está presente, né? Mas aqui, fechando essa noite, né, já estamos a 1h30, né, eu vim lançar esse livro aqui, Impressões do Cotidiano. Esse livro nasceu justamente da ideia de um amigo e foi replicada, né, em algumas conversas, porque eu sou cronista do jornal A União. E escrevo para esse jornal todos os sábados. Então, todo sábado, você pode conferir uma crônica nova. Inclusive, amanhã, né, eu não vou adiantar o título, né, ou fazer como
se diz atualmente, um spoiler, não vou dar, mas a gente está sempre escrevendo, né, aos sábados no jornal A União, que é um jornal que é patrimônio, né, do nosso estado, foi tombado como patrimônio da Paraíba, tem 128 anos de história, e com muita honra a gente está sempre aos sábados trazendo nossas crônicas, que a crônica ela é um texto muito interessante, porque eu lembro muito que meu pai dizia que meu pai sempre foi um leitor, né, quanto mais, e ele pegava os jornais desde de muito novo, e os primeiros textos que ele ia ler, antes das notícias, eram as crônicas, os textos, os artigos, né, aqueles comentários que traziam um pouco do cotidiano, né, da sociedade, de alguns lugares. E eu me encantei também pela crônica, justamente por essa possibilidade da gente estar mostrando os lugares, mostrando as paisagens. E no meu caso, eu que sou um apaixonado e aficionado pela Paraíba, né, pelas nossas belezas naturais, históricas, arqueológicas, temos alguns anos, né, de pesquisa, de 2004 para cá, a gente pôde visitar pelo menos 80%, 90% do estado, e conhecendo as cidades, mas não só os núcleos urbanos, como os sítios, fazendas, os rios, as serras, e um pouco da experiência a gente vem trazer justamente para esse livro, o Impressões do Cotidiano, que, na verdade, nasceu volume 1, né? Eu não contava com essa pandemia, porque o ano passado eu já queria ter lançado o volume 2, mas como tudo parou, a gente também, né, respeitou esse momento. Mas aqui nós temos uma série de textos que falam sobre vários aspectos de nosso estado e de algumas cidades em específico. O cotidiano, ele é muito presente em minhas crônicas, né? E eu tenho, por exemplo, eu vou dizer alguns títulos, né, de alguns capítulos, por exemplo, Santuário da Guia à Luz de Velas, Águas de Março, a Rua Maciel Pinheiro, Andar pelo Cariri, Sumé está em festa, São José do Sabugi, Olhar e Bem Viver, Subindo a Serra de Caturité, Eu Fui para Limoeiro, Minha Pátria Paraíba, Carlos e a Livraria do Luiz, Engenhos da Copaoba, A Ribeira Recebe o Cariri, Cotidiano, Cor e Ritmo. Então, esses são algumas das crônicas que estão aqui no Impressões do Cotidiano. São, na verdade, 48 crônicas. E é um livro que tem uma peculiaridade que você pode ler tanto a última crônica como a primeira, como uma do meio, né? Ele, nesse caso, nesse aspecto, ele é prático, ele é mais prático do que outra coisa. Então, você pode fazer leituras diárias, você pode ler uma crônica aqui, outra acolá, e esse aspecto é muito bom. E a gente tem recebido, né, uma resposta, um feedback muito bom de alguns amigos, de alguns escritores, que fizeram, né, alguns comentários sobre o livro. E isso nos faz muito bem, né? Porque a partir do momento em que a gente vê que a gente está num caminho de escrita, né, que é bem comentado, então a gente entende que está indo em um bom caminho. E como eu digo que eu sou um eterno aprendiz, eu vou trazer aqui duas falazinhas sobre o livro, uma da contracapa, né, que foi feito pelo meu querido amigo José Edmilson Rodrigues, que é minha saudação a ele, né, que não está enfermo, mas ele vai sair dessa. Uma falazinha, ele diz que é Impressões do Cotidiano, artefatos para a construção da memória dos lugares e dos sujeitos neles incrustados, no seu dia a dia, vida afora.
É uma performance que Thomas Bruno, autor de textos que falam da vida das pessoas, dos fatos, acontecimentos e personagens das cidades e seus espaços, ensaia falar do outro e de suas alteridades, observando o cotidiano, seus lugares e ao derredor dos centros urbanos, serras e montanhas. E uma outra fala é do prefaciador da obra, que é o amigo e grande escritor e crítico literário Idelberto Barbosa Filho. Ele diz mais ou menos o seguinte, é um trecho do seu prefácio. Matéria que pode se converter em objeto formal de estudo. O cotidiano aparece aqui nos textos de Thomas Bruno, sobretudo, recortado pelo viés histórico e antropológico, associados ao ritmo do periodismo jornalístico. Fruto, na maior parte das vezes, de suas investigações, ao mesmo tempo condicionadas pelo apelo científico e pelo teor lúdico de suas explorações. Resultantes de pesquisas e viagens, o cotidiano que brota dessas páginas é como que redescoberto na sua riqueza de sentidos e nos seus inesperados sinais simbólicos, artísticos, míticos e sagrados. Espécie de rastreador de paisagens, de andarilho de sítios ecológicos e mitográficos, de especulador de belezas esquecidas, de historiador de monumentos arruinados e de jornalista que traz a notícia de cacos culturais, de cenas rupestres, de biomas desamparados. Thomas Bruno faz do seu texto um evento documentário onde a informação curiosa se casa perfeitamente ao caráter político e cidadão com que os assuntos são tratados. Então, assim, nós tentamos sempre mostrar alguns aspectos e ir um pouco mais além daquilo que está posto. Por exemplo, uma caminhada que a gente faz ao centro da cidade, por exemplo, nesse texto, a Rua Maciel Pinheiro, ela acaba sendo mais reveladora porque leva o nosso olhar para além daquilo que está ali, né? Eu junto o cotidiano com um pouco de história, com um pouco, né, da geografia, da cartografia do lugar, da ocupação dos espaços, dos transeuntes e das histórias de maneira geral. E, em alguns momentos, a gente também se aventura nos contos. E isso a gente tem feito algumas vezes. Então, Impressões do Cotidiano, nós temos ainda alguns exemplares. Vocês podem adquirir, vocês em Campina Grande, podem adquirir na livraria Espaço de Cultura, né, do amigo Juarez, lá na Avenida Getúlio Vargas, e alguns poucos exemplares ainda estão comigo. E um detalhe é que o lançamento desse livro eu apresentei na última FLIC, que foi a última feira literária de Campina Grande, que foi presencial, e fiz o lançamento na Livraria do Luiz, em João Pessoa, justamente no dia 5 de março. Então, alguns dias antes do fechamento total e daquele terror e medo completo da pandemia. Então, foi o último evento. E de lá para cá, eu não participei de mais nenhum outro e nem pude apresentar o livro em outras cidades, em outros lugares, como eu queria. Mas estamos aí bolando já o segundo volume e outros livros que ainda estão, né, no prelo, que a gente mais futuramente a gente vai poder apresentar. Então, eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo que é um prazer muito grande estar aqui, estar falando para vocês. Um evento que certamente seria presencial, mas a Academia de Letras, acompanhando os novos tempos e as novas necessidades, vem exatamente a se adaptar e utilizar a tecnologia para que a gente não passe em branco. E
como o professor Josemir Camilo, nosso presidente, abriu brilhantemente na última sexta-feira, né, o primeiro evento, ele falou maravilhas, né, de nossa história e da história da nossa academia. Então, é com isso que eu quero finalizar a noite de hoje, né, com esse agradecimento, com esse pensamento positivo, para que a gente, muito brevemente, possa se reunir, se confraternizar, se reunir, né? Falei no início de outras instituições que a gente faz parte também, e que a gente está, como diz o Matuto, lambendo uma rapadura para se ver, para se encontrar. Mas enquanto isso não acontece, estamos por aqui virtualmente. Então, um grande abraço para vocês, paz e luz para todos. Com o Padre Efigênio, está com você. Lambendo a rapadura, escutando o chá do Toicinho. Ei, do jeito que a gente tá. Não tem a parede, não. Tem não. Muito obrigado a todos pela participação. Deixa eu divulgar a programação da próxima semana, próxima sexta-feira, dia 23 de abril, nós estaremos novamente aqui, junto com a UEPB, a TV UEPB, que faz essa transmissão. E às 19 horas, no próximo dia 23, nós teremos uma palestra de abertura sobre Ronaldo da Cunha Lima, Vida, Morte e Poesia, com o professor José Mário da Silva, que é crítico literário, uma pessoa formidável. Teremos também o lançamento dos seguintes livros: Zé Clementino, o Matuto que devolveu o trono ao rei, de Jurani Clementino, isso aí lançado em 2020. A Poética do Ridículo, de José Edmilson Rodrigues, 2019. Imagens Literárias, A Realidade e o Sonho, também de Edmilson Rodrigues e outros autores, de 2020. Nós teremos o relançamento das obras O Martírio dos Viventes, a 7ª edição, de 2018, de Paulo Cavalcante. O livro A Wanderlook for Culture, deve ser mais ou menos de um andarilho em busca de cultura, também do Paulo Cavalcante, que acredito que seja a versão em inglês do Martírio dos Viventes. Agradecer a todos vocês, agradecer ao professor presidente Camilo, Josemir Camilo, desejar a todos uma boa noite e a certeza de nos encontrarmos na próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos.